Seguinte, vamos usar alguns axiomas para que, caso vocês me odeiem pelo motivo certo, e caso vocês discordem por aquilo que é lícito discordar, não pelo que alguém acreditou que eu disse ou quis dizer. Nesse caso, a falha seria minha. Eu que tenho que deixar claro o que eu entendo das coisas. Então deixa eu só pegar meu cajado ali. É uma subida. E a gente já começa. A cidade aqui está cheia desses cremanchão de flores muito bonitas. Deixa eu pegar o cajado e a gente vai começar. Vamos começar pelo início. Ocidente e capitalismo não chegam a ser sinônimos, mas são irmãos siameses. Então são parônimos. Não dá para você pensar num Ocidente não capitalista. Dá para você pensar num capitalismo não ocidental, embora submetido ao Ocidente. Mas não dá para você pensar em Ocidente não capitalista. As palavras são parônimas. Ok. O Ocidente é a civilização do capitalismo. O capitalismo é o modo de produção do Ocidente. Quem personifica melhor isso? O país criado para a burguesia, pela burguesia, da burguesia. Os Estados Unidos da América. Por acreditar que não seria burguesia, mas povo, Abraham Lincoln tomou uma azeitona na testa, né? Foi ensinado que não é o governo do povo, para o povo, pelo povo, mas o governo da burguesia, pela burguesia, da burguesia. Bom, isso significa que os interesses dos Estados Unidos não são os interesses do povo norte-americano, que aliás não existe. Não existe cidadão norte-americano. Tanto que eles nem têm documento de identidade. Os números que eles têm são do Seguro Social, que basicamente não tem Seguridade Social. Isso é o número que você usa para pagar imposto. E nos Estados Unidos você é pagador de imposto enquanto você tiver cidadania americana. Se você é cidadão americano e muda para outro país, foda-se. Você vai pegar os impostos desse outro país e ir para os Estados Unidos. Por isso que tanta gente abre mão, renuncia à cidadania americana, quando tem que pagar imposto. Ok. Nos Estados Unidos, então, você é contribuinte da enorme máquina, né? E você é consumidor, porque o outro número que você tem é o do cartão de crédito. Não existe cidadania nos Estados Unidos, sendo francos aqui com vocês, né? Cidadão americano, isso é bobagem. O negócio é contribuinte para pagar imposto, e o imposto é redistribuído às grandes corporações. Pega o orçamento dos Estados Unidos. Está no site US Debit Clock. Vocês vão ver o seguinte. Estados Unidos tem um déficit fiscal de mais de 2 trilhões de dólares. Mais de 40%. Aqui no Brasil você vê banqueiro dando chilique. Você vê a Miriam Leitão dando faniquito. Porque o déficit fiscal é de 0,4%. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Estados Unidos a arrecadação é de 5 trilhões e o gasto de 7, ou seja, o déficit fiscal equivale a 40%, 100 vezes mais do que o brasileiro. Mas incrivelmente lá não. Miriam Leitão não dá faniquito, Banco Central não dá piti, tá tudo certo. Talvez seja porque o Ocidente recomenda o fiscalismo
para as nações tributárias e aplicam eles mesmos para si as finanças funcionais. Sabe a conversinha de o governo só pode gastar o que arrecada. Lindo, só que não tem fundamento nenhum na realidade. O nome disso é fiscalismo. E quebra as nações até os ossos. E esse é o objetivo. Tanto que eles mesmos não aplicam. Repito, os Estados Unidos gastam o equivalente a 40% a mais daquilo que arrecadam. Desses 5 trilhões que eles arrecadam, eles gastam 5 trilhões nas seguintes rubricas: Seguridade Social, né, que não é um seguro social, é previdência privada. Orçamento militar, defesa, né, que é ataque. E Medicaid, que também é um seguro. Então, além de pagamento de juro. O pagamento de juro deles já superou $1 trilhão. É 1 trilhão Seguridade Social mais Medicaid, né? Perdão. É $1 trilhão de orçamento militar. $1 trilhão de pagamento de juro, $3 trilhões de Seguridade Social mais Medicaid. E gastam 2 trilhões a mais com outras coisas. Mas é déficit fiscal. O tal que os liberais condenam no país dos outros, não nos deles. Certo? A dívida externa, dívida pública, dívida externa é outra coisa, só dívida pública, já passou de $35,5 trilhões. Mas nenhum país quebra na própria moeda. Por esse motivo que o Laranjão diz que, caso seja eleito, vai sancionar países que se recusarem a usar o dólar. Estados Unidos não tem poder militar mais que o que tinham. Nem poder que tem para enfrentar um país que nem Papua Nova Guiné, Brasil, aí rola, né? Mas para enfrentar uma nação da mesma monta, não tem não. Isso não aguenta o Irã. Basta ver o showzinho patético de Israel no Irã. Coisa ridícula. Só para passar vergonha. Eles não são capazes de atacar de verdade. Então, né? Mas enfim. Não tendo mais poder militar, cada vez menos poder econômico, né? Capacidade industrial. O poder que eles ainda têm é o financeiro, do dólar. Por isso os BRICS estão trabalhando para criar um sistema de pagamento alternativo ao SWIFT. E por isso a desdolarização também é uma prioridade. Continuando. O orçamento dos Estados Unidos é uma enorme máquina de transferir tributos para interesses corporativos. Do setor FIRE, são as iniciais de finanças, insurance, né, que é seguro, real estate, que é setor imobiliário. Veja bem, 5 dos 7 trilhões de dólares, que são exatamente os 5 trilhões que eles de fato arrecadam, vai direto aos contribuintes, para as seguradoras, para os bancos e para o complexo industrial militar. Para as corporações, enfim, né? Isso são os Estados Unidos da América. País onde as ruas estão infestadas de zumbis por causa do consumo de opioides, fentanil e assemelhados. Quase 1 milhão de pessoas sem teto, bem mais de 1 milhão, caso você considere as pessoas que estão morando nos carros. Então, os Estados Unidos é isso. O setor imobiliário não é para que as pessoas tenham casa, é para que as seguradoras tenham lucros. Os bancos não são para financiar a economia, são para retirar dinheiro dos tributos e passar para os banqueiros. E as seguradoras não são para as pessoas terem saúde, mas para tirar dinheiro dos contribuintes e passar para os grandes conglomerados.
Isso são os Estados Unidos da América. Tenham isso em mente. Sem essa democracia. Os Estados Unidos da América são isso. Bom, entendido o que são os Estados Unidos, vamos compreender agora os interesses americanos. São os interesses da classe dominante. Quais sejam os financistas. Banco, finança, setor imobiliário, as corporações, que são cada vez mais financeiras. Veja a Boeing. A Boeing vai quebrar. Sabe por que ela vai quebrar? Ela era uma extraordinária empresa de engenharia mecânica, comandada por engenheiros. Aí, Wall Street resolveu passar a mão nela, porque ela lucrava muito. Colocaram economistas, administradores de empresas, CEOs, gente formada na Ivy League. O que aconteceu? Passaram a priorizar dividendos, lucro, deixar de investir em segurança, manutenção, infraestrutura, qualidade, P&D. Passaram a se interessar apenas por pagar dividendos cada vez maiores para os acionistas e recomprar ações. Que é só isso que esses idiotas formados em Harvard conseguem fazer. Eles não são capazes de administrar uma padaria. Você coloca uma padaria do interior na mão deles, eles quebram a padaria em um ano. No entanto, eles administram corporações que movimentam bilhões de dólares. Porque não é dinheiro de verdade, não são negócios de verdade. No mundo real, reitero, eles quebrariam uma padaria de província. Tal o grau da incompetência deles. Mas enfim, agora, mês sim, mês também, tem um avião da Boeing tendo problemas ou até mesmo caindo. A Boeing conseguiu levar a gente para o espaço, mas não conseguiu trazer de volta. Satélites da Boeing estão despirocando no espaço e caindo. A Boeing está quebrando. Antes de quebrar financeiramente, ela vai quebrar fisicamente. O que ela produzia, avião, foguete, satélite, está quebrando no espaço. Não tem mais competência em engenharia. Simples assim. Resolveram economizar nas peças, na manutenção, na qualidade, na pesquisa. E agora são incapazes de produzir bens de engenharia. Vai quebrar. Como a Volkswagen vai quebrar. A Volkswagen vai quebrar, gente. Questão de tempo. A tal indústria alemã, a engenharia alemã já era. Eles destruíram a própria engenharia. A Volkswagen vai quebrar. Escrevam isso. A Nvidia vai quebrar. Microsoft vai quebrar. Essas empresas todas vão quebrar. Porque não tem mais competência. Sabe, simples assim. Eles acharam que bastava transferir a produção industrial para a Ásia e se preocupar com as finanças. Resultado é esse que vocês estão vendo e verão. As grandes corporações americanas podem se dividir em dois grupos. As que estão quebrando ou já quebraram e as que irão quebrar. Né? Porque o mundo é bem mais complicado do que é. Ah lá, eu moro do outro lado daquela serra. Paga dividendo. Né? Enfim. Os Estados Unidos estão cada vez mais se resumindo a uma corporação. Eles querem roubar os recursos de outros países. É assim que o Ocidente surgiu, é assim que o capitalismo surgiu, se desenvolveu, e transferir para a elite dominante dos países deles. É por essa razão que a Suécia quebrou, a Inglaterra quebrou, e os Estados Unidos estão a centímetros de quebrar também. Não vai ser quebrar só a corporação, nações inteiras. Nossa, gente, passar isso aqui é um perigo. Isso aqui é um vacilo que der, escorrega e cai na lama. Bom,
Enfim, os Estados Unidos, já diziam um dos mais novos habitantes do inferno, Henry Singer, não tem amigos, tem interesses. O Vietnã do Sul ignorou isso. Bom, né? Israel está ignorando, vai ter o mesmo destino do Vietnã do Sul, que é o mesmo destino da Ucrânia. Correto? Mas essas coisas são sabidas. O que me espanta é que as pessoas as ignoram ao fazer as suas análises, chegar à conclusão, por exemplo, que o Lula está errado ao vetar a Venezuela. Mas o que tem a ver uma coisa com outra? Tudo. Se vocês acham que é fácil, não, vamos peitar os Estados Unidos. Peitar os Estados Unidos. Lula tem super apoio dos militares, né? Tô sendo irônico, tá, gente? Vocês sabem disso, né? Lula tem super apoio dos militares, da classe industrial, dos banqueiros, dos latifundiários. Então tem todas as condições para peitar os Estados Unidos. Ok. Procura dar uma olhada sobre o que aconteceu com a Síria. Assad, de fato, não tinha escolha, que ele foi peitado. Israel e Estados Unidos criaram o Estado Islâmico para destruir a Síria e o Iraque, né? Então Assad não teve escolha, teve que peitar. O Lula tem. E na cabeça dos haters, dos antilulistas, dos antipetistas de esquerda, o Lula deveria, sei lá, peitar a OTAN, peitar os Estados Unidos, tipo igual a Síria fez, né? Dá uma olhada no que aconteceu na Síria, no que aconteceu com a Síria, no que aconteceu com o povo sírio, que resolveu peitar os Estados Unidos. E a Síria está muito mais perto da Rússia, muito mais perto da China, muito mais perto do Irã. E no entanto, veja o que aconteceu com ela. E aí quando essas pessoas falam que Lula se acovardou, Lula é um traíra da CIA, até isso eu tive que ler. Lula é um funcionário da CIA, porque vetou a Venezuela. Vetou a Venezuela, entre outras coisas, porque o Maduro é um fanfarrão. E a última coisa que você precisa no mundo em guerra, porque estamos em guerra, é de um fanfarrão ao seu lado. Fanfarrão é massa, é para você contar anedota, mostrar para os amigos, mas você não chama ele para o seu casamento, nem para o funeral da sua mãe. Simples assim. Esse é o Maduro, é um fanfarrão. E o Ortega é um fanfarrão minúsculo. Que se o problema for ser de esquerda, se o problema for ser revolucionário, a Cuba não tinha entrado nos BRICS. A Venezuela não estaria sozinha em ser vetada. Por que aceitaram Cuba, mas não a Venezuela? Se o problema for ser de esquerda, se o problema for ser latino-americano, por que eles aceitaram Cuba? Porque o Díaz-Canel é um homem, é um revolucionário, muito mais que o Maduro é. Luta contra os Estados Unidos muito antes do Maduro ter nascido. É inimigo fidalgal dos Estados Unidos, mas é homem. Ele tem palavra. Ele mantém a palavra. Você pode confiar nele. Ele não abre a boca para falar bobagem. Entende? Você não pode dar nenhum desses elogios ao Maduro. Maduro é ótimo. Só que ele tem que fazer a transição de moleque para homem. Maduro precisa amadurecer. Você pode amadurecer pelo bem ou pelo caminho da colheita, né? Do que você mesmo planta. Foi o caminho que o Maduro escolheu. Planta confusão, colhe confusão.
Simples assim. Maduro não é um homem confiável. Não porque, você está dizendo que ele é um agente. Não, gente, sem essa de agente. O problema do Maduro é que ele não tem maturidade. Sabe? Olha o Dias-Canel de Cuba. Tem maturidade. Vai dizer que o Maduro é mais revolucionário do que Dias-Canel. Que Venezuela é mais revolucionária do que Cuba. O que a Venezuela tem? É o mesmo blá blá blá. As maiores reservas de petróleo do mundo. Gente, deixa eu explicar de uma maneira que até os haters mais empedernidos entendam. Deixa eu só fazer nossa propaganda aqui, que nós não somos monetizados. Essa corporação chamada Alphabet, dona do YouTube, não nos monetiza. Né? Só um momento. Assim é o tal petróleo venezuelano. Petróleo venezuelano, gente, é igual aos meus queijos. Eles não existem. Está debaixo da terra. Ele ainda tem que ser tirado da terra. Por quem? Qual empresa? Com qual tecnologia? Quem vai fazer o investimento? Isso é refinado. Por quem? Onde? Quando? Qual empresa? Qual tecnologia? Então dizer que os Estados Unidos precisam, eles querem o petróleo venezuelano. Eles querem. Só que o petróleo venezuelano não existe. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês sabem, petróleo não é igual carvão não, gente. Carvão, eu ensinava para os meus alunos a maneira de vocês lembrar a sequência de evolução do carvão. Mineral é a palavra telha. Como assim? Turfa, lignito, hulha, antraceto. Turfa tem 40% de carbono. O lignito tem 60%. A hulha tem 80%. E o antracito, o carvão bituminoso, tem 100%. O processo pelo qual a matéria orgânica vegetal se transforma em carvão é o de hidrólise. E leva de 250 a 300 milhões de anos para isso acontecer. Só que o carvão tem uma vantagem. O melhor carvão, o antracito, o carvão bituminoso, é 100% carbono. Já o petróleo é uma sopa. O petróleo é uma família de substâncias. Carvão tem carbono. Petróleo tem hidrocarbonetos. Em proporções as mais diversas. Borboletas. Metano, etano, butano, propano, pentano, hexano, heptano, octano, que é a base da gasolina. Até, né? Todo tipo de substância. Todo tipo de combinação entre hidrogênio e carbono. Eventualmente com enxofre, oxigênio. Então é uma sopa. É tão específico que dá para você saber de onde o petróleo veio. Em alguns casos dá para você saber de qual poço o petróleo veio. Não sei se vocês sabiam disso. Basicamente, seguinte tipo de petróleo. Super leve, leve, médio, pesado e super pesado. A maior parte do petróleo venezuelano é do tipo pesado ou super pesado. É um petróleo que não é o mais fácil para refinar, não tem os maiores teores de octano, então claro que dá para você produzir gasolina com ele, ou diesel com ele, mas não, né? Melhor o petróleo leve. O petróleo pré-sal do Oriente Médio, do Mar do Norte, e petróleos leves. Traduzindo, as refinarias são ajustadas
aos tipos de petróleo. Quer dizer que se você tem uma refinaria para operar com petróleo do pré-sal, olha, você pode até usar ela para operar com petróleo do tipo Brent, Mar do Norte, ou do tipo mais comum no Oriente Médio. Mas você não pode refinar petróleo da Venezuela nessa refinaria. As refinarias são ajustadas, são calibradas. Qual o tempo você leva para recalibrar uma refinaria? Quanto tempo vocês acham? 3 semanas? De 1 a 2 anos. Num país onde a burocracia ajuda. Certo? 1 a 2 anos só para você recalibrar uma refinaria. Ao custo de dezenas de milhões ou centenas de milhões de dólares. Olha lá, o Pingo sabe o caminho que a gente tem que seguir. Então não é fácil não, gente, brincar de Venezuela tem petróleo. Não. Venezuela tem jazido de petróleo. Petróleo não tem tanto assim não. Se tivesse tanto assim, não teria passado o sufoco que ela passou. Porque todo mundo quer petróleo. Ah, mas ela está sob sanção. A Rússia está sob muito mais sanção. E saiu de 6ª para a 4ª maior economia do mundo. Fazendo o quê? Vendendo petróleo. Certo? Vendendo petróleo. Por que ela vendeu petróleo? Porque ela tinha petróleo. Por que a Venezuela não vende petróleo? Porque a Venezuela não tem petróleo. A Venezuela tem jazidas de petróleo. E é isso que os meus irmãos haters parecem não compreender. Que você ter jazida de petróleo é muito diferente de você ter petróleo. Certo? Eu não sei se é porque eles não sabem ou porque eles não querem saber. O que eles querem é odiar o Lula e o PT. Mas o fato, gente, é que há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Ter petróleo e ter jazida de petróleo. A Venezuela aprendeu isso da pior maneira possível. O Irã, que tem petróleo, hoje é uma das maiores economias do mundo, potência industrial do Oriente Médio, a maior delas, é a maior potência militar do Oriente Médio, porque tem petróleo, não só jazida de petróleo, certo? Ih, meu Deus do céu, cães querendo briga. Pingo, fica quieto. De 2 já não dá conta não. Peraí, já temos uma crise aqui pequena, tranquilo. Andar com cachorro é complicado por causa disso. Mas pelo menos ele me mantém seguro contra onças e cobras. Ah, Lede, ele não enfrenta uma onça. Não. Mas pode saciar uma. É cruel dizer isso. Mas entre ter o cachorro comido por uma onça e o filho da minha mãe comido por uma onça, considerando que uma mãe tem que chorar, eu prefiro que seja do Pingo, que é a minha. Né? Cruel, mas é assim que a vida funciona. Voltando ao assunto. Então, esse superestimar da Venezuela superestimada, como se ela fosse a última bolacha do grande pacote da geopolítica, a última Coca-Cola no grande deserto dos interesses econômicos internacionais. Não, gente, pega a bola e abaixa. Venezuela é importante, mas por ter a população da cidade chinesa ou indiana, e por ser na prática mais pobre do que Minas Gerais, ela não é tão relevante assim não. O mundo consegue viver sem ela, ainda mais os BRICS. E outra, inclusive o mais importante, nem a China, nem a Índia, nem o Irã, que estão ajudando a Venezuela, irão deixar de ajudar a Venezuela porque ela não entrou nos BRICS, ou precisa que ela entre no BRICS para ajudar ela. Se fosse assim, eles já não estariam ajudando. Então, para que essa celeuma? Para que esse chilique? Para que esse piti? Ou para que essa desesperança? Ah, meu Deus! Ô Lula! Ô PT! Nossa, gente, tá parecendo aquele povo.
Como é que é os sionistas, né? Ah, meu Deus! Nunca mais! 6 milhões! Que agem como se Israel e as vítimas dos fascistas europeus de religião judaica fosse a mesma coisa. Pega a bola e abaixa. Pega o facho e segura. Certo? É importante a Venezuela nos BRICS? É. De que tanto? Não o suficiente para a China e a Rússia quererem a Venezuela nos BRICS. Ou você acha, prezado camarada, que se China ou Rússia realmente quisessem a Venezuela nos BRICS, a Venezuela já não estaria nos BRICS? Hã? Vocês acham realmente que o Putin, se dependesse, se precisasse da Venezuela, iria abrir mão dos interesses da Rússia para ouvir o traidor do Lula? Que o Xi Jinping, se a China dependesse da Venezuela, iria preferir agradar o Brasil? Ah, pelo amor de Deus, né? Sossega, me ora. Ó, 2 cachorros fazendo amigo. E trilheiros. Eu vou ter que desligar, gente, que através dessa lamaçal aqui vai ser tenso. Branco com tênis caro. Com certeza turista. Gente boa, andando com cachorro, sério. Entende por que eu gosto tanto desse tipo de turista? Caminhante, jipeiro, ciclista, motoqueiro. Isso é tudo gente boa. Ah lá. Isso aqui vai virar o Rio das Velhas. Nasce no alto daquela serra. Nós agora vamos começar. Não, ainda não é agora não. Ainda tem outra ponte lá na frente. Depois da ponte que a gente começa a subir a serra. Aí é tenso, gente. Aí eu desligo as câmeras. Não quero que vocês se divirtam com a minha agonia, não. Mas voltando ao assunto. Fato aqui, gente, é que superestimou-se demais a importância dos BRICS na Venezuela. Sabe? Superestimou-se demais. Quer dizer, a importância da Venezuela nos BRICS, né? É importante, mas não a ponto da China, da Rússia, da Índia, ou de quem quer que seja, resolver que Venezuela deveria estar. Então quando você fala, o Brasil vetou. Não, o Brasil tomou decisão pública. Porque se eles quisessem que a Venezuela estivesse nos BRICS, ela estaria. Então não foi uma decisão apenas do Brasil, do traidor do Lula, funcionário da CIA e do PT, que traiu o movimento, não. Foi decisão também da Rússia, também da China, também da Índia. E mais, para todo mundo falar, o Brasil tem que ter peito, se quiser ser respeitado. Olha a Síria. Olha o que a Síria pagou por peitar a OTAN. Dá uma olhada na quantidade de mortos, na quantidade de refugiados, no que aconteceu com a economia síria. Gente, finjam que enfrentar, que peitar os Estados Unidos é facinho para um país que nem o Brasil. O quanto vocês quiserem, é um direito. Mas a realidade, gente, a realidade que a gente pagaria por peitar os Estados Unidos é a que a Síria pagou. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Veja que a Síria pagou por peitar os Estados Unidos. E veja se vocês estão dispostos. Quando a Síria perdeu 20% da sua população, se fosse no caso do Brasil, seria o quê?
os 45 milhões de pessoas, 20% é 1 em cada 5. O número de pessoas que você gosta, pai, mãe, filhos, irmãos, amigos, amores, é maior que 5, não é? Vamos pouco que seja 20, 4 deles seria dançado. Está disposto? Ou você acha que a Rússia vai nos defender? Você está realmente achando? Eles estão. Mas você realmente acha que a Rússia, Putin, vai deixar de fazer o trabalho constitucional dele, que é defender os russos, para defender o Brasil? Xi Jinping vai deixar de defender os chineses para defender o Brasil? Vocês acham realmente que China e Rússia vão estar aqui em território brasileiro peitando os americanos? Dá uma olhada na história da guerra da Síria. Faz isso. Só olha a história da guerra na Síria. Dá uma olhadinha. Aí depois a gente conversa. Depois você vem conversar comigo sobre o quanto o Lula está errado a não peitar os Estados Unidos para trazer a Venezuela para os BRICS, como se fosse necessário, né? Então, gente, na boa, dê uma lida num texto ótimo do Lenin chamado Esquerdismo, a doença infantil do comunismo. Dá uma lida, uma estudada no que aconteceu com a Síria e aí vem conversar, vamos trocar umas ideias. Estou sempre aqui, inclusive eu sou sempre grato a cada um de vocês. Até mais. Vou postar isso aqui, não sei se é segunda ou se é terça, porque vocês sabem que é uma caminhada de 15 quilômetros, né? Nem sempre eu tenho saúde e nem sempre o clima ajuda minimamente para fazer isso. Mas se eu amanhecer bem, eu tô até bem, não sei como é que eu vou amanhecer. E não estiver chovendo, eu posto isso e vocês verão isso na segunda-feira. Caso contrário, é na terça. Mas estamos aqui sempre dispostos a conversar. Olha tanta borboleta, gente. Coisa bonita. Isso aqui tá cheio de borboleta. Isso que eu acho mais bonitas. São difíceis de filmar. Mas vão por mim. Tem muitas delas por aqui. Só é difícil de filmar. Mas que tem, tem. De toda forma, aqui começa a subida. Então aqui eu desligo e me despeço de cada um de vocês. Obrigado e até mais.